Bom dia, queridos irmãos e amigos. É um prazer estar com vocês nesta manhã para juntos meditarmos um pouco na palavra de Deus e ganharmos fortalecimento para a nossa fé. Sim, esse é um breve momento apenas para despertar e fortalecer realmente a sua fé, a fim de que você já se ligue e permaneça ligado na videira verdadeira, meditando sobre a palavra e deixando a palavra tomar forma na sua vida, dos seus hábitos, costumes, jeito de pensar e a sua vida. Sim, tudo que nós vivemos com Cristo deve transformar a nossa identidade. Sim, nós devemos fazer mudanças. Há algo muito importante sobre esse tema na vida cristã: mudanças. É evidente que quando Jesus entra na nossa vida, quando somos salvos, quando nos convertemos a Cristo, a primeira coisa que acontece é nos arrependermos dos nossos pecados, reconhecermos a nossa natureza pecaminosa e então vemos a podridão no nosso interior. Sim, o Senhor nos dá olhos para ver, o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, então nós nos voltamos para Cristo com humildade e arrependimento. Há quebrantamento nesse momento. O que acontece? Uma sequência de mudanças. Claro que sim, eu vou mudar meu jeito de pensar, vou mudar meu jeito de falar, vou mudar meu jeito de sentir, coisas vão começar a acontecer, porque a palavra do Senhor, o Espírito Santo vai revelar a sua palavra no meu interior, que cada vez que eu ouvir, que cada contato, cada vez que eu abrir o Santo Livro, eu vou ter um encontro com Deus. E não tenha dúvida, isso vai transformar o meu ser e vai continuar transformando até o dia da minha morte. Então é muito importante que a palavra não seja apenas conhecida intelectualmente, mas que ela possa penetrar nas suas entranhas e transformar o seu jeito de viver. Na verdade, nós não somos chamados a ser teólogos, não é? Superentendidos de todos os textos, aonde estão e tudo mais. Mas é evidente que a palavra precisa entrar dentro de você e transformar o seu jeito de viver. Porque a palavra sem atitude não é nada. Nós precisamos que a palavra provoque atitude. E não tenha dúvida que para isso é necessária essa ação do Espírito Santo. E é necessário também algo muito importante, o qual Jesus nos ensinou várias vezes, e existem muitas referências, principalmente no Novo Testamento, que falam sobre isso, que é a oração. Na verdade, nós temos visto neste tempo que a oração de muitos cristãos se transformou numa lista de compras, onde a pessoa se apresenta diante de Deus para falar: olha, eu preciso, eu necessito, o Senhor tem que fazer esse milagre, abre essa porta, cura aquela pessoa, e é para isso, para aquilo, me dá, me dá, me dá, me dá. Mas é necessário perceber qual é e deve ser o significado da oração com relação à nossa vida com Deus e o nosso deleite no Senhor. Sim, a nossa piedade, estarmos realmente vivendo para Deus. É necessário entender que a nossa oração deve aquietar, desfazer, abafar a nossa carne que trabalha tanto para nos tornar rebeldes, endurecidos, vingativos, ciumentos, invejosos e todas estas coisas que são pertinentes à carne e que nós precisamos da ação do Espírito para nos tornar mais leves, não é? Mais resilientes, mais firmes, mais esperançosos, tendo essa convicção da ação de Cristo na nossa vida, da cruz do Calvário. Eu não posso só lembrar que Jesus morreu na cruz. Eu preciso entender que essa morte transformou o meu ser. Então isso deve fazer parte da minha vida, fazer parte do meu pensamento, daquilo que eu sou, da minha identidade. Jesus morreu por mim, pelos meus pecados, para me libertar das trevas do inferno. Então agora eu sou uma nova criatura. Isso deve fazer parte do meu dia a dia, não é? Transformando o meu ser. E esta deve ser a nossa luta. E nesse ensinamento, ele traz aqui um texto muito importante que eu quero compartilhar com você. Está aqui no Evangelho segundo o relato de Mateus, no capítulo 26, do verso 36 até o verso 41. Está escrito: em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar.
E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, que era João e Tiago, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Continuem orando comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E, voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E nós vemos também um texto muito importante que está na carta do apóstolo Paulo à igreja de Colossos, aos Colossenses. Quando Paulo está falando sobre oração e prudência, ele diz assim no capítulo 4, no verso 2 e no verso 12: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. E depois no verso 12, ele cita o exemplo de um homem chamado Epáfras, né? Talvez você nunca tenha ouvido falar desse homem. Epáfras era um cristão. E Paulo cita esse homem aqui como exemplo de oração. Veja só: saúda-vos Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Então veja só que coisa interessante. Começamos aqui com Jesus, nessa pequena reflexão, que espero seja um despertar e você continue meditando sobre isso. Mas olha só, primeira coisa que eu quero te falar: olhemos para Jesus no momento crítico da sua vida, onde ele já está quase sendo aprisionado, e aí ele sabe que vai sofrer, sabe que vai passar por zombaria, por desprezo, vai ser açoitado, vai, né, padecer dores, não é? Aflições. Mas no meio de tudo isso ele está angustiado. E ele então chama os seus discípulos para orar. Veja, nós estamos falando do Filho de Deus. Então talvez alguém poderia pensar: mas ele é o Filho de Deus, ele poderia simplesmente dar uma ordem para que o corpo dele, né, não sentisse dores, por exemplo. Coisas desse tipo. Mas Jesus veio como homem e sofreu como homem, e suportou as dificuldades como homem, tanto que ele foi tentado. Nós vimos isso na palavra de Deus, ele passou por tentação. Satanás tentou desviar Jesus de Deus, não é? Vimos que Jesus padeceu situações difíceis. Jesus era um homem humilde, não tinha onde reclinar a cabeça, era uma pessoa simples, não é? E ele estava sofrendo a angústia de saber que ele em breve estaria sendo preso e passando por muito sofrimento. Então ele chama os seus discípulos e leva-os para orar. Aí ele pega Pedro, João e Tiago e leva com eles até um lugar um pouco mais distante. E diz assim: olha, ficai aqui e vamos orar todos juntos. Então eles se separaram e Jesus foi só um pouco para frente. Ele se debruça, ele se ajoelha, ele se prostra diante do Senhor e começa a orar e buscar a força de Deus. Mas note a oração de Jesus: Pai, se possível, passe de mim este cálice, mas seja feita a tua vontade. O que é que Jesus orou na oração do Pai Nosso? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Então veja, a oração não é a minha vontade. A oração não é exatamente expressar somente o que eu preciso, o que eu desejo, mas é, sobre todas as coisas, uma expressão de relacionamento com Deus, entendendo que a vontade de Deus deve prevalecer sobre a minha vontade. E, queridos irmãos, às vezes essa condição, ela é difícil. Por quê? Porque nós percebemos a vontade de Deus, às vezes, nos levando em caminhos difíceis, complicados, aflitivos, de grande conflito, de uma pressão constante. Você fica sem entender por que Deus está permitindo isso, como no caso do nosso querido Senhor Jesus, que estava vivendo essa situação, sendo ele Filho de Deus, indo para a cruz, indo para a morte. Então ele ora. Mas como estavam os seus discípulos? Ele vai então orar, ele se levanta, olha para os seus discípulos e eles estão dormindo.
porque eles estavam cansados. Então note bem agora o que Jesus ensina nesse momento. Ele diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Porque o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Olha, aqui Jesus expressa um ensinamento muito importante para todos nós. A necessidade de entendermos realmente que a nossa carne, nossa condição pessoal humana, muitas vezes tenta nos afastar e impedir de buscarmos, de orarmos ao Senhor. Como é a sua vida de oração? Como é que você tem vivido nesse tempo? Talvez você tenha aquelas orações básicas, né? Ora para comer, ora para obrigado, Senhor, e tudo mais. Tal. Mas a oração precisa ser a expressão da sua vida diante do Deus que te deu essa vida e que tem todo o poder sobre essa vida, inclusive para que se cumpra em sua vida a vontade de Deus. Senhor, seja feita a tua vontade. Nesse tempo eu tenho sofrido, tenho padecido, tenho passado por esta e aquela situação. Mas, Senhor, eu te peço, me ajuda, como Jesus orou. Se possível, passa de mim esse cálice. Senhor, me livra desta enfermidade ou deste problema. Ajuda meu filho, opera dessa forma, mas glorifica o teu nome nessa situação. Faz com que todas estas coisas sejam para a glória do teu nome e não somente para o meu prazer. Olha como é importante compreender estas coisas, porque como cristãos agora, nós vivemos para Cristo, vivemos para o Senhor, não é verdade? Ou eu vou dizer, não, eu vivo para mim, Deus tem que atender o que eu preciso. Olha, algo que é muito importante na conversão é entrega. Entrega o teu caminho ao Senhor. O tempo todo a palavra mostra essa necessidade de nós estarmos realmente rejeitando as condições humanas, carnais, e nos entregando nas mãos de Deus. E para encerrar, o apóstolo Paulo orienta a perseverar na oração. Então a oração não é uma coisa que eu faço hoje, amanhã não faço mais. Eu já pedi para Deus. Eu, na verdade, preciso me dispor, perseverar na oração, vigiando com ações de graças, suplicando. Esse é o ensinamento. E qual é o exemplo que ele deu? De Epáfras, que era um homem de oração, que orava pelos irmãos, intercedia pelos irmãos. Ora, quem era Epáfras? Tem algum livro da Bíblia com o nome de Epáfras? Primeiro Epáfras, segundo Epáfras? Não tem. Mas ele era um homem de Deus. E segundo o seu exemplo e a sua dedicação, Paulo cita esse nome como sendo um homem de oração. Ele se esforça sobremaneira continuamente. Veja essas três palavras. Epáfras se esforça continuamente, sobremaneira, não é? Por vós nas orações, para que vocês se conservem perfeitos e plenamente convictos de toda a vontade de Deus. Então a oração serve para que eu me relacione com o Senhor e possa cada vez mais receber, entender, perceber a vontade de Deus na minha vida, tendo a elucidação do Espírito Santo das Escrituras no meu entendimento, para que eu possa então continuar crescendo. Que você continue perseverando na oração, que você possa, como Epáfras, se esforçar sobremaneira, continuamente, perseverando na oração, para que você viva por Deus e seu reino, por Cristo e a sua igreja e a sua palavra, que é a verdade.